colocar para gravar. Tá gravando. Minimiza aí. Bom, então precisamos dar uma olhada bastante no desenho aí para saber se não vai ficar agressiva essa parte das linhas de cota aí, tá? Se precisar, se precisar mudar a cota, muda a cota. Então, falamos então linha de cota, cota, linha auxiliar, limite para as cotas. Agora vamos entender outras situações aí. Agora, pessoal, galera que está no mudo aí, acionem os alto-falantes, os microfones de vocês, que eu preciso que vocês me digam, nessas linhas da figura indicadas, os nomes dos elementos das cotas. Quer que eu volte lá para vocês memorizarem de novo? Vai. Vou dar tempo para vocês, 15 segundos. Ó, tem uma ampulheta marcando o tempo. A hora que acabar, eu mudo, vocês vão lá falar para mim o que são as nossas respectivas imagens lá. Estão memorizando, pessoal? Tá acabando o tempo. Pode ir, Sérgio. Então, vamos lá. Eu acho que eu tô sem câmera, não tá? Não, eu tô com a câmera, então vocês estavam vendo. Então, vamos lá. Letra A. O que é isso aí? Você não mudou o slide. Agora sim. Mudei. Não, peraí, deu. Eu vou desligar minha câmera porque hoje meu computador tá um auê. Vamos ver se ficar mais rápido. Mudou aí? Tá na tela do exercício? Tá, tem 3 desenhos aqui agora. Exato. Na realidade, vocês precisam preencher essas setinhas, os nomes do significado de cada um aqui, ó. Então, cada setinha aqui tem um significado. Eu preciso falar o que são esses significados. Qual que é o primeiro aqui? O A é linha de cota. O B é a cota, né? Que é 10. Pode ser 10 milímetros, 10 centímetros. O C é limite de cota. E o D é limite de cota também, não é? O D? O D está mostrando a Tá na seta. Ou é linha de cota ou é limite de cota. Então. Quem mais, gente? Vamos lá. Quem ajuda a gente aqui? Hoje ninguém quer falar. Vamos, pessoal. Vamos para a aula. Vamos assistir a aula. Vamos interagir. Cadê vocês? A C é linha auxiliar, não é? A C é linha auxiliar? Sim. Eu quero que vocês respondam porque eu já tenho as respostas. Daqui a pouco eu vou colocar, então eu preciso saber. Vamos lá, e aí? O resto tá certo. A C é auxiliar e a D? A D é a linha de cota. Tá, linha de cota. Quem mais? A D também pode ser limite. Se for só a seta que ele está mostrando, é limite de cota D, né? É só a seta ali. Então é limite de cota D. E a C é linha de cota mesmo. Ele está mostrando a linhazinha. Ali. Linha auxiliar, na verdade. Isso, linha auxiliar. Falei errado. Então vamos ver se vocês acertaram. Ixi. A, linha de cota. B, cota. Linha auxiliar. E limite de linha de cota. Ok? Ok. Tá. Então vamos lá. Eu tinha desligado a câmera e ligou sozinho de novo. Falando que o computador tá louco. Bom, vamos começar a falar outras situações aí das cotas aí e das nossas normas, tá? Tudo norma, tá, gente? Não tem jeito de fugir. Tá, é hoje. Então, a ABNT recomenda a utilização de simbologia, de símbolos, né? Na cotagem para facilitar a leitura e interpretação do desenho técnico. O desenho deve ser colocado sempre antes dos valores numéricos das cotas. Então, tudo que vocês precisarem colocar de símbolos, vocês vão colocar antes do valor numérico, tá? Os principais são raio,
raio esférico, diâmetro, diâmetro esférico, entre outros, tá? Como a gente geralmente faz plantas que não tem, bom, se alguém trabalha com raio esférico ou diâmetro esférico, mas raramente eu já vi isso em projetos. O diâmetro é nosso O cortado, ou D cortado, né? E o raio vai ser somente R mesmo, tá, gente? Então, quando a gente vai fazer cota em 2D, tem 2 métodos que a gente faz. Bom, nós falamos dos símbolos que a gente tem, tá? Então, vamos falar lá de como a gente faz as cotas agora. Ela não é simplesmente ir lá colocar número. Então, primeiro método, a gente vai colocar acima da linha de cota para a linha contínua. As cotas horizontais devem ser sempre acima da linha. Então, é assim, gente. Quando a gente tem linha horizontal, ela sempre vai ser em cima da linha, tá? Quando a gente tem vertical, ela sempre vai ser à esquerda da linha, tá? Então, nós temos a linha de cota, nós temos aqui na horizontal, acima da linha. Na vertical, à esquerda da linha. Se a cota estiver aqui em cima em vez de aqui embaixo, em cima da linha, tá? Sempre em cima. Isso é norma, tá? Outro jeito de se fazer é colocar no meio das cotas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês estiverem desenhando na mão ou fazendo desenho manual, essa parte de fazer no meio da cota já é um pouco mais complicado, tá? Enche o saco. Então eu aconselho fazer em cima. Se for com CAD, não tem problema, porque aí você escolhe a cota que você quiser, o jeito que você quiser. Um outro jeito de simbolizar aqui, ó. Aqui ele está mostrando que o diâmetro, pela seta interna aqui, o diâmetro é 4. Gente, muito cuidado, porque quando a gente fala diâmetro e raio, são diferentes e o jeito de demonstrar é diferente, tá? Então o diâmetro ele vai de fora a fora aqui para marcar. E aqui ele está demonstrando como se fosse a circunferência inteira. Ele está falando que o diâmetro é 4, aparentemente, milímetros aí, porque ele não especificou, tá? Se ele não especificou, nós estamos trabalhando com desenho técnico. Se é desenho técnico e não está especificado, então ele está em milímetros. Quase certeza absoluta. Então, os dois jeitos que pode ser, se for horizontal em cima da cota, vertical à esquerda da cota. Se for para colocar no meio da cota, aí todos vão ficar do jeito que você escreve na vertical, tá? Não inverte o número continua todos na vertical. Então continua o número assim. Se for à esquerda, aí você precisa colocar acima da cota. Bom, distâncias entre cotas também tem padrão, deve ser observada as seguintes orientações, como mostra a figura aí de baixo. Eu sei que ela é bem confusa, mas nós vamos entender ela. Então ele fala o seguinte: a nossa linha auxiliar deve ultrapassar a linha de cota, tá? Em uma distância de 1 a 2 milímetros, tá? Que para a gente aqui no desenho é a letra A. Então, tá vendo onde está a cota aqui? Ó, ela tá parada aqui. Eita, mas...
ela tá parada aqui. Eu preciso sempre subir 1 ou 2 centímetros. Desculpa, 1 ou 2 milímetros para poder ficar correto aqui minha linha de cota, tá? Norma, tá, gente? Não tem muito o que fugir. Pô, tem que ser certinho 1 a 2 milímetros. Não pode passar muito mais que isso. Embora, sem caráter obrigatório, é conveniente que a linha auxiliar não toque o contorno. Recomenda-se que a linha auxiliar tenha uma distância de 1 a 2 milímetros, que é o nosso item B. Ó, pessoal, não agora ele fala que não é caráter obrigatório. Porém, o que acontece? Se você encostar essa linha no desenho, ela vai ficar completamente estranha para quem vai ler. Porque ele não vai saber se terminou o desenho ou se não terminou. Então, praxe é, mesma situação, 1 a 2 milímetros, tem que ter espaço pelo desenho, tá? Gente, se vocês escolheram 1 milímetro, ou se escolheram 2 milímetros, ou 1,5 milímetros, seja o que for, tem que manter a mesmo padrão no desenho inteiro, tá? Não é porque eu estou fazendo um desenho que eu estou separando aí que vai ficar, posso pôr qualquer medida, não pode. A cota deve ser representada acima da linha de cota, sem tocá-la, e deve ficar afastada mais ou menos 10 milímetros do detalhe que está sendo cotado, ou seja, o nosso C, tá? Então a gente precisa ficar 10 milímetros pelo menos de altura, ou se eu for usar aquele tipo de cota que é no meio da cota, dentro da linha de cota, também vai ter que ficar 10 milímetros aí em folga de um lado do outro, tá? Nós precisamos manter essa distância da cota. Se você juntar tudo também, escrever tudo em cima da cota aqui, na hora que você pegar o desenho, tá tão confuso que a pessoa que tá lendo, ela não consegue enxergar, tá? Então tem que ser uma cota bem feitinha. Gente, parece brincadeira a gente fala de cota, mas cota é uma das coisas mais importantes que a gente tem entre aspas, tá? Em desenho, tá? Porque é dela que você vai ter todas as medidas para fazer a peça, vai ter todo o seu desenho técnico dele e ele vai ter que ser entendível, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos falar mais de engenharia mecânica, industrial, que usa essa parte de desenho técnico. Porque vamos colocar na civil. Na engenharia civil, eu vou achar a minha. Na engenharia civil, eu posso usar de uma artimanha diferente, tá? O que acontece? Eu posso ter vários cômodos aqui. Eu posso colocar a medida diretamente nessa parede aqui, ó. Tá? Então eu posso colocar. Eita. Cadê como acontece isso? Espera aí, gente, vou ter que. Tem que compartilhar de novo, que deu. Caiu. Então eu posso colocar a medida na própria parede quando eu for fazer, tá? Porque se eu colocar tipo um 5 aqui, eu já represento que essa parede tem 5 metros. Se eu colocar um 3 aqui, eu represento que essa parede tem 3 metros. Então, na parte mecânica, ela é muito mais importante, porque aí eu preciso usar a cota direitinho, tá? E aí nós vamos ver, para não poder ficar muito sobrecarregado do desenho, como a gente vai poder usar. As cotas paralelas devem ficar distanciadas umas das outras de pelo menos 6 milímetros. Então, ó, que a gente chama de cota paralela,
Deixa eu fazer uma coisa aqui. Paga. Tá. Já não quer pagar. Quando a gente tem essas cotas paralelas, ou seja, tem uma cota embaixo e uma cota em cima. Essa distância dessas duas cotas aqui, ó, ela tem que ser pelo menos, mais ou menos, 6 milímetros. Mas se no caso não couber no desenho, professor, se tiver mais informações e precisar ficar com menos de 6 milímetros, tem problema? Ó, não que tenha problema. Só precisa tomar cuidado da cota não ficar muito perto. Uma recomendação, né? Não Oi? uma regra em si, é uma recomendação, né? Sim, na realidade, essa parte de espaçamento aqui, ela já é recomendação, tá? Não dá para você usar isso aqui como norma. Porque o cara não vai ficar medindo lá na norma se tem 10 milímetros, 6 milímetros, 2 milímetros. O que tem que ficar subentendido é que ele tem que ter uma distância e que seja uma distância aí que não atrapalhe a numeração de uma para outra, tá? Porque, que nem, ó, se você falar que você está escalando. É mais para ficar clara a informação, né? Para não ficar uma informação poluída, não misturar Sim, na hora do entendimento, entender que uma cota pertence a outra ou vice-versa. exato, exatamente isso. E aí que a gente tem que começar a optar as cotas que a gente quer. Porque, ó, se você usar, vamos supor que você não tem espaço. Se você usar essa cota, que você vai pôr a cota superior à minha, tá? Se eu colocar uma cota muito próxima aqui, eu posso deixar aí, sei lá, 1, 2 milímetros, dá para me entender que a cota está aqui, certo? Agora, se eu usar essa com a mesma linha, a hora que eu escrever aqui a outra cota, elas vão ficar tudo junta, aí vai ficar um negócio que ninguém vai entender o que é, certo? Porque aí vai ficar os dois números juntos, a pessoa fala, nossa, mas pô, tá confuso, tudo. Então, precisa tomar muito cuidado quando você escolhe as cotas, tá? Tem que ter essas distâncias? Tem. Por quê? Para você poder enxergar o desenho escalado, né? Que nem, ó. Tem uma regra para que lado que escreve, professor? A cota? Tem que ser sempre para a direita ou sempre para a esquerda? Ou você pode intercalar? Você fala os cantos aqui? Se for colocar as informações, por exemplo, se fosse uma reta e tem várias informações, eu posso jogar a informação intercalando, uma na direita, uma na esquerda, uma na direita, uma na esquerda, vai ficar distante? Pode fazer esse tipo de coisa ou não? Tem que ser tudo do mesmo lado as informações. Mas eu não estou entendendo o que você está falando de esquerda e direita. Você está falando aqui embaixo? Você tem um desenho e tem várias cotas no desenho. Para não colocar tudo de um lado só do desenho, as informações das cotas, eu posso intercalar elas, por exemplo, Pode. Eu já entendi. Pode. de uma de um lado, da outra do outro, para poder ficar mais espaçado uma para outra. Pode. Você está falando se eu tiver assim, eu colocar umas cotas aqui, outras cotas aqui? Ou tem uma regra que tem que ser tudo do mesmo lado? Não, não tem. Se você quiser pôr cota pro lado de cá, é isso que você está falando, não é? Isso. Ah, eu quero colocar essa cota aqui. Era para ser uma reta, tá, gente? Mas não saiu. Só tem que ter a descrição dela, né? Mas pode ser qualquer coisa. Pode, isso não tem problema. Você pode pôr onde você quiser. O que você não pode é tipo assim, ó. Esse é um jeito que, se você for fazer de um lado só, o jeito correto de se escalar ela, tá? Então eu tenho essa medida, depois eu tenho a medida de 20, a medida de 10, a medida de 15, a medida de 30. Então sempre a menor medida começa interno e vai subindo, tá? Começa de baixo para cima. Isso eu não posso fazer, ó. Então eu tô com uma medida que eu coloquei 20, eu cruzei com a de 10, tá? Então aí fica um desenho sobrecarregado e você cortou uma linha de cota aí no meio, tá? Então a gente não pode colocar essa linha de cota com linha auxiliar cortando as duas. E na realidade isso aqui é uma linha auxiliar, né? Ele tá puxando só para falar que o raio aqui, o pedaço de peça aqui até o meio do raio é de 10 milímetros. Então isso eu não posso fazer, tá? Se for muito sobrecarregado, tem várias situações que tem desenho que não cabe nem legenda, nem cota, quanto menos
Quando Escrevi. o desenho não couber as informações, dá para numerar as informações com letras, né? E colocar num outro Ex- espaço do desenho as informações referentes às letras também. Nós vamos falar delas. Nós vamos falar delas também. E aí, às Sim, vezes isso fica tá... mais limpo o desenho, né? Geralmente Oi? vem assim quando você compra móveis, alguma coisa para montar, os parafusos e todas as medidas, tudo vem tudo com letras e números marcando, e do lado vem uma outra folha com as especificações de cada letra. Exatamente. Vem uma tabela do lado dizendo todos Isso, os uma tabela, tamanhos. isso. Isso. Então, o jeito correto da gente fazer essa anotação, essa cotagem, é assim, né? Começando sempre de baixo para cima e nunca cruzar linhas como está cruzado aqui. Então, esse é o jeito errado de se cotar. Aqui, gente, na realidade ele está na apostila de vocês, eu não sei porque ele misturou isso com cotas, mas daí eu falei o seguinte, falei, bom, já vou aproveitar e já vou colocar junto aí. Ele fala se você sabe a diferença de um furo, de um rebaixo ou de um rasgo, né? Então ele fala aí que o furo é a retirada de material internamente. Então quando você tira o material de dentro aqui, é, ele chama de furo no desenho técnico. O rasgo é quando você tira um pedaço do material aqui do meio, tá? E o rebaixo é quando você só tira um pedaço da peça. Tava na apostila, eu achei melhor colocar, pelo menos já fica eliminado, mas isso aqui era para ter passado na realidade na aula anterior ou na anterior ainda, quando vocês estavam desenhando. Bom, agora é o que a gente vem falando lá. Não pode ter omissão de cota nenhuma na peça, tá? A cotagem na figura está incompleta, pois não aparece a cota de altura. E daí eu não tenho como saber o tamanho da minha peça. Pessoal, primeira coisa, vamos entender um negócio. Quando vocês estiverem trabalhando com desenho técnico, no primeiro diagrama ou terceiro diagrama, que a gente está explorando aquele aqui em dois plano 2D, o que acontece? Essa medida, com certeza, isso com certeza absoluta, tá, gente? É exatamente igual a essa medida, tá? E essa medida aqui, ó, também é igual a essa medida. Essa medida aqui, ó, ela tem que ser igual a essa medida tem que ser igual a essa medida tem que ser igual a essa medida tem que ser igual a essa. Então prestem atenção. Se você conseguir cotar tudo na nossa vista frontal, que geralmente essa é a vista frontal, se você conseguir colocar todas as cotas, as laterais vão ser igual. Por exemplo, ele não tocou nenhuma cota aqui, mas vamos colocar que fosse 30 milímetros. Com certeza esse lado aqui, ó, vai ser 30 milímetros. Ô, Tá? Sérgio, Oi. você tá aparecendo para mim aqui a página 9 e não a página 10. Acho que você tá referindo à página 10, não tá? Que tem dois desenhos. Tem um desenho. Espera aí, vou cancelar e começar de novo Eu tô enxergando a página 9. Eu não sei se que eu não tô Mas você tá no entendendo. slide? Tô no slide. Não, tô no slide que o senhor tá passando aqui. Sim, mas a página 9 que você tá falando do quê? Da Tava apostila? mostrando assim, do lado, e tem as numeração das páginas do lado, tava marcado 9. Ah, você pôs numeração Desenho que tava no mostrando slide, pra é gente. isso? A gente tá vendo outro slide. Eu acho que tava no slide errado, não tava? Não Tava. sei, eu tava nesse aqui, ó. Não, Nesse? tava Então, não tava tava no aparecendo outro. pra gente. Tava aparecendo Tá, o primeiro slide lá, anterior. qual? Esse daí tava aparecendo pra gente. Esse? Não, depois Não. desse. Esse? Não, depois ainda. Esse? Esse É. tava aparecendo esse daí pra gente. Não.
Faz tempinho que tá aqui. Eu achei estranho porque você tava falando uma coisa, mas não tava entendendo, porque... Entendi. É, Quando for tá assim, vocês me falando. avisam, gente, porque tá... Às Tá. vezes tá dando uns bugs aqui no meu Eu computador. tava meio perdido. Eu falei, mas o que ele tá explicando? Não tô entendendo, que não tem altura. Então. Eu tava procurando lá, não tava achando. Eu também fiquei procurando aqui. Vamos começar de novo. Vocês veem que não está sendo riscada a tela aí, vocês estão no slide Mas errado. parecia o cursorzinho andando pra lá e pra cá. Só que não... Aparecia? Só que aquele cursorzinho vermelho, mas não aparecia nada, só aparecia ele andando. Na hora que você mudar o slide, qualquer coisa você avisa. Mudei o slide pra gente falar se mudou ou não. Tá bom. Ok, vou falar. Então vamos lá, vamos voltar tudo aqui que vocês não tinham. Então, ele fala o seguinte aqui, que aqui está faltando uma cota, tá? Que com certeza é essa cota aqui da vertical. Eu não tenho em nenhum lugar. O que eu estava dizendo para vocês, gente, é que no desenho técnico, com certeza, essa distância aqui, ó, ou esse valor aqui, ó, ele vai ser exatamente igual a esse, tá? Então, no desenho da projeção, que você, no desenho do que você fizer no primeiro diagrama, o que você estiver olhando nesse desenho aqui frontal, ele, nas laterais, em cima e embaixo, as medidas são iguais. Mesma coisa a circunferência, tá vendo? Esse detalhe que ela está aparecendo aqui empontilhado é exatamente esse furo que está passando de um lado para o outro. Então, esse centro de circunferência aqui vai ser um raio de φ de 20 e aqui vai ter 20. Então, quando eu vou fazer as cotações, as cotas, por exemplo, nesse desenho aqui, eu posso, ou eu coloco essa cota aqui, ok? E coloco, sei lá, vamos colocar que seja um pouquinho menor. Ele tem 60, vamos por 50. Ou 60, vamos por. Então, aqui, esse 50, ele vai ser 50 aqui também, tá? O 20 aqui é o 20 aqui. O centro da... Pode perguntar. Você falou que o raio tem 20. Só que a lateral, esse primeiro... Não, eu falei errado. Na verdade é o diâmetro, tem não é? 20. Vai ser 10 aqui, né? Ah, tá. É isso? Isso. E Era a isso que você ia largura da falar? peça inteira, ela é 40, né? Não é 60. Ela não tem 40. altura, 40. mas a largura é 60. 40. Tá, Essa beleza. inteira tem 40. É que eu achei que era só esse pedaço. Agora que eu vi com a cota inteira. É 40. É que eu só estava olhando de cima, mas é 40. Então aqui ele está dando a cota inteira de 40. Vamos deixar 50 aqui. É só para exemplificar que esse 50 é o mesmo 50 daqui. Porém, eu posso cotar tanto ele aqui, como eu posso fazer que nem eu fiz lá embaixo. Eu posso cotar ele aqui também, tá? Não tem problema. Se o desenho for um desenho muito sobrecarregado e eu estou fazendo uma vista lateral, eu posso colocar a cota aqui na vista lateral, como ele colocou na vista superior aqui. Certo. A cota, ela tem que obedecer uma escala ou não? Porque se a cota obedecer uma escala, se você tiver uma medida lateral, dá para você usar um escalímetro e descobrir a medida de baixo. Pelo desenho. Na realidade é assim. A cota em si, eu falei com quem que eu falei hoje? Peraí, tá no WhatsApp. A cota em si, ela não tem uma escala, tá? Ah, tá. Porque se ela tivesse, seria fácil para você conseguir escalonar e achar a informação faltante, né? Eu falei com o Richard, acho que foi. O Richard? Com o Richard. Nós falamos sobre isso hoje. Ó, a cota em si, eu vou falar para você que não tem escala. Porém, o desenho tem escala, certo? Ele obedece uma escala. Se você conseguisse medir uma Então, lateral, você consegue medir. outra, né? Se você tiver a escala que ele foi desenhado, é por isso que eu falei, às vezes se a pessoa colocou na legenda lá, escala 1:100 e está desenhado em milímetros. Você fala, beleza.
você pega a régua ou o escalímetro, mede esse tamanho aqui, e você vai conseguir achar o valor. Pela cota, ela vai ser igual, tá? Por quê? Porque, não é a mesma distância que eu estou falando que é aqui? A única coisa que eu falo que não está na escala, que não é escala, é tipo, isso aqui pode estar com desenhado com 20 milímetros, desenhado, hein? Essa lateral pode estar desenhada por 20 milímetros, tá? Só que dependendo da escala que eu tiver, isso aqui vai estar cotado como 40, vamos supor, tá? Milímetros. Se Dá ele para ter não me uma noção aproximada também, se você pegar, por exemplo, a informação que ali é 40 no D, e você medir com uma régua e dividir o valor, e depois você ver a medida da lateral e multiplicar pelo valor dividido, você consegue ter uma aproximação ali no caso. dá, porque você consegue achar a escala, que nem a aula É, passada que você nós falamos de encontra a escala escala. mesmo ele não dando também, né? Dá para você Isso, encontrar a escala dessa forma. dá para você encontrar, que tem as fórmulas lá de Isso se o escala que a gente desenho falou aula foi passada. desenhado obedecendo a escala, né? Então, esse é o grande Fugiu do problema. Depende da desenho. escala que a pessoa usar. Se ele não indicar a escala, aí é complicado, porque você já não sabe que escala que ele usou, você não sabe se ele usou centímetro ou milímetro, aí vira um angu total e não dá para saber. Então, todo desenho tem que ter a escala que você utilizou, se ela tá, a unidade que foi usada, se é milímetro, centímetro, seja o que for. E tem que ter todas as nossas cotas aí para não ter problema, tá? Eu diria o seguinte, se você cair numa situação dessa, de achar uma cota que não tem numeração, mesmo sabendo se é milímetro ou não, eu pessoalmente devolveria para o pessoal do projeto e falava assim, eu não tenho essa medida. Pô, por que você não mediu com uma régua? Posso medir no escalímetro. Só que daí a responsabilidade vira sua, né? Não, e daí, se você tem uma peça que é milimétrica e ela tá lá 46,69 milímetros, como que você vai achar isso aí na régua? É complicado, né? Você não consegue achar esse 69. Você vai achar o 60 e vai falar assim: ah, tá do ladinho do pontinho do 10. Daí tem do ladinho aqui onde deu a régua, então deve ser 69. O deve ser 69, se jogar errado 1 milímetro, pode ser que essa peça não encaixe mais onde ela foi projetada. Aqui Então na é mais engenharia fácil você... civil a gente usa para planta mais, né? Mas para engenharia mecânica é tudo muito minucioso, né? As medidas são É, bem exatas. isso. A engenharia civil é outra situação, porque se você errar em 1 centímetro, você cobre com massa, certo? Né? Eu vejo pedreiro cobrir centímetros com massa. É, eu já vi Ele tá pedreiro segurando o cobrir quase espelho, uma eu já vi régua aquela inteira coisa. com massa. Eu já vi pedreiro cobrir régua com massa, não é só 1 centímetro. Nossa senhora, eu vejo cada um por aí. Eu vou pôr o Eu rufo no tenho muro, até, começa com 15 centímetros, termina com 40. então, eu tenho até foto dessas coisas que os caras fazem. Tenho vários ainda desses erros aí. Então, mas é assim, se for milímetro, se for uma peça de desenho técnico, não é interessante a gente medir, não. É mais fácil devolver para o pessoal do projeto e falar, meu, essa medida está errada. Faz os cálculos lá e vê. Desculpa. E Até vê porque quanto se que é. tiver um problema, você não é o responsável também, né? Não, então, porque se der um problema, com certeza. E assim, se você chutar a medida, com certeza você vai ser o responsável. Porque o cara vai falar, mas não tinha essa medida e onde você achou ela? Assim, então, eu medi com a régua. Como assim você mediu com a régua? Porque você não voltou para o projeto. Na engenharia civil, que nem você falou, a gente tem a vantagem que tem várias medidas de outros cômodos que às vezes você consegue tirar aquela medida, tá? E Sim. achar ela. Que nem hoje, falando até com o... Nossa, fugiu o nome dele de novo. Com o Richard. Tava falando com o Richard, tinha uma medidinha que ele tinha pedido para mim, e ele falou, professor, mas eu não sei essa medida. Só como eu tinha várias cotas, e você fazendo uma compensação de uma menos a outra lá, a gente chegou na medida que ele queria. Mas nada de medir
Lógico, eu consigo medir? Consegue. Se eu tiver escala, se eu tiver o desenho, se eu tiver a medida, o- os milímetros, os centímetros ou metros, eu consigo medir com a régua. Não tem problema. Pode ser feito? Pode. Em peças muito pequenas, eu não aconselho. Se eu tiver em casa, eu quero fazer um desenho lá, eu que vou fazer o desenho. Tá bom. Aí não tem problema. Mas em situação de real aí, indústrias, não façam isso não. Devolve o pessoal de projetos. Bom, então a gente viu que estava faltando essa cota aqui, gente. E isso complicou o desenho inteiro, né? Porque se eu não sei essa cota, eu não sei a altura dessa peça, eu não sei a altura na lateral dessa peça, então eu não sei qual vai ser o centro da furação e eu não sei a altura aqui dessa peça, né? Aqui ainda sei que tem a largura aqui, mas mesmo assim eu não sei a largura, tá? Não vai ter a largura também, eu não tenho nem a altura nem a largura da peça, ok? Então não pode faltar cota. Bom, agora nós vamos a vários critérios aí que se fala de cotagem, como tem que ser feitas as cotas certas, tá? Então, aí começa a organização de cotas, tá, pessoal? Então, aí a organização das cotas conforme determinado padrão. Nós temos um padrão para fazer. Tem que ser seguido esse padrão? Vocês vão ver que tem milhões de tipos de cotas que nós vamos falar aqui. O ideal é seguir para você não ficar com o desenho sobrecarregado. Então, o certo é seguir esses padrões. É norma. Não é uma norma que você tem que seguir um padrão, tá? Porém, é como você vai enxergar o desenho, como ele vai ficar. Então, ele fala a primeira critério aí, primeira cotagem. Cotagem em série ou em cadeia, tá? Então, é quando as linhas de cota ficam em sucessão, alinhadas e definidas de um modo contínuo, que nem está na figura. Então, gente, vocês vão colocar uma cota atrás da outra, sem diferença, sem degrauzinho, sem nada, em método contínuo, tá? Então, ela vai sempre uma atrás da outra, tá? Esse é o que a gente chama de série ou cadeia. Então, quando vocês forem cotar, pode ser feito cotação assim. Imaginem, não que seja complicado, dá para fazer assim? Dá. Agora, imagina se fosse várias cotinhas assim, bem pequenininhas, ele vai começar a ficar confuso por causa das setinhas. Primeiro que as setinhas não vão mais caber. Daí você vai falar assim, beleza, então eu vou usar o 45. Aí vai ficar um monte de 45 tudo assim juntinho. Aí vai ficar um monte de linha junto, assim, você já não vai entender. Você fala, ixi, Maria, agora já não entendeu. Pô, e se eu puser bolinha? Talvez a bolinha fosse uma solução, tá? Ou tirar esse método de cadeia e alternar como outros métodos aí que a gente vai ensinar aí para frente. Sérgio, naquele desenho anterior, pode ser feito recorte da peça caso tenha uma informação, que nem você falou, são vários desenhos. Não, no da frente. São vários desenhos pequenos. Aí tem como fazer um recorte do desenho, como se fosse uma lupa, ampliando do lado, para poder ter uma visão melhor em desenho técnico ou não? Pode. Você É o faz que a um gente chama de recorte da detalhe. peça, do lado e especifica. Isso. Na verdade, ele chama detalhe. Se você precisar, vamos supor que eu Certo. tenho um parafusinho aqui que não dá nem para enxergar, certo? Eu posso fazer uma circunferência nele, puxar ele para o lado, escrever que é um detalhe A, ou eu posso simplesmente escrever nele detalhe A, se couber, e daí você vai fazer um círculo grandão aqui, e aí você vai desenhar um parafuso lá, que sei lá, ele pode ser um Phillips, pode ser um sextavada, algum tipo de parafuso diferente que tenha que ser usado. Posso sim fazer esses detalhes aqui, tá? Só precisa tomar cuidado que às vezes muito detalhe também você começa a sobrecarregar o desenho. Então, Certo. se for Outra coisa, sobrecarregar, você pode fazer aquilo que você falou.
vamos supor que seja tudo parafuso. Então você põe A, B, C, daí você faz a lista lá, parafuso A, aí sextavado, É isso que eu ia fio. perguntar. Se fosse, por exemplo, tivesse 50 parafusos, eu posso colocar a medida de um apenas e colocar que os outros são iguais? Tem algum tipo Pode, de informação assim? pode sim. E as informações que está desenhado nesse desenho? 90, 80, 60. E do lado, as informações, elas são sempre escritas de lado assim ou ela pode ser escrita de pé? 40, 30, 60? Pode se ela for no meio. Porque essa informação, dependendo do jeito que você olha, o 60 pode ser confundido com 9 ali, né? Sim. E Mas aí ainda não tem tem um um padrão, tem problema. que ser escrito dessa forma para não ter esses erros, né? Então, mas na realidade, se você for escrever ela em pé, você tem que escrever exatamente no meio da cota. Mas aí todas as suas cotas vão ter que ser no meio da cota. Não só aquela. Entendi, mas aqui então, quando for escrever de lado assim, que não tiver no meio da cota, aí tem que escrever de lado Você mesmo. vai escrever assim, ó, 60 no meio da cota. Se você Sim. for pôr no meio da cota, porque assim, você tem dois jeitos de fazer. Que é as duas vezes, os dois tipos de cotagem que a gente tem. Uhum. Ou acima da linha, ou no meio da cota. Se é acima da linha, quando você for Tem que seguir a cotar direção da para linha. cá, ele tem que ser à esquerda. Ele tem que ficar à esquerda da linha, tá? Porque se você virar a Tá. folha, peraí, Senão se ele fica você, embaixo da linha na hora que você vira a folha. se você virar essa folha, essa medida aqui, ela vai ficar aqui, né? Daí você vai Então escrever tem que como se sempre fosse em cima acompanhar, da linha. tem que acompanhar a direção da linha e estar sempre do lado de cima. Sim, sim, tem. Tá legal. Tem que ser. Ou no meio, tá? Aí é os dois jeitos que você pode fazer. Você não pode colocar ele em pé aqui, se foi essa pergunta. Isso. Ou E do nem lado, em lá pé, também não. tem que ser Exato. sempre seguindo a direção da linha. Tá ok. Sim, Que é porque senão fica uma informação meio vaga, que você pode, dependendo do ângulo que você olha, você vai ver um número diferente, né? sim. Aqui aconteceu um negócio, pessoal, não sei se vocês repararam, mas aconteceu uma coisa que eles falaram que é proibido de fazer. Só que nesse caso, não tem como, tá? Que é você juntar duas linhas aqui, ó. Cortar as linhas, eu Cortar linhas, percebi. tá? Então não tem como você fazer, porque não tem outra solução para isso. Eu tenho que Mas aí fazer. não poderia ter colocado as informações de cota, essas informações que estão embaixo, do ladinho da peça ali, como se fosse na planta de uma casa. Então, no desenho técnico, não. Tem O que que eu puxar tudo na mesma posso, linha. não, eu até posso, mas o que vai acontecer é o seguinte: aqui a gente está falando em série ou em cadeia. O que você está falando era eu colocar Ah, 90 aqui, 80 aqui isso, é isso que eu e 60 pensei. aqui. Pode, não tem problema, tá? Pode sim. Eu posso colocar todas essas cotas aqui assim, ó. É como ele está mostrando vários tipos, então seria 90, 80, 60. Posso? Aí você livraria essa parte aqui. Mas como ele está falando que é uma cotagem em série, ou seja, é um número atrás do outro, eu não tenho como recuar esse número até aqui. Ah, quem trabalha com AutoCAD, se você for cotar em série, o meu AutoCAD é meio antigo, pode ser que hoje tenha os novos AutoCADs aí não façam isso. Mas se você colocar cotação, fizer a cotação em série, a cotagem em série, a hora que você puxa uma seta, ela puxa todas. Ela vem o bloco inteiro. Então, se você baixar esse 90 aqui, ó, ele vem esse bloco inteirinho descendo. Alguém Aí trabalha com AutoCAD cruza aí? as cotas, né? Oi? Aí as cotas se cruzam. Então, aí sim. Então, quando a gente fala de cotar em série ou em cadeia, aí ela tem que ser cruzada, não tem jeito, tá? Ela vai se cruzar. Aí não tem como fazer. Isso se optar por esse estilo de cota, tá? Nós vamos ver que tem mais um monte de estilo de cota aí. Esse não é exclusivo. Esse é um deles. Então é aí que você vai ter que começar a entender e ver qual que eu vou querer, tá? Então isso aí é uma cotagem que a gente chama em série ou em cadeia. Aqui, ó, ele já fez por face de referência, tá? Então tá vendo que ele mudou as cotas. Então ele fez
do menor para o maior, do jeito que a gente falou lá, tá vendo? Ó? Do menor para o maior. Ou ele podia ter pego, só que agora, ó, como ele pegou As fácil por medidas estão referência, somando, né? hã? Essa última, as medidas estão somando 90 com 70. Exatamente, isso, exatamente. E isso precisa tomar muito cuidado. Quando você pega com referência de lateral de superfície, ou seja, ele está já somando as cotas. Então, aqui é 90, aqui eu tenho que fazer 170 menos 90, se eu quiser saber só esse pedaço. Então, se eu quiser saber todo esse pedaço ou só esse pedacinho pequenininho, tem que ser 230 menos 170 menos 90, aí eu vou começar a achar só os pedacinhos, Não, tá? professor, na última aí é só 230 menos 170, né? 170, desculpa. Beleza. 230, porque já tem o outro, já tá. 230 menos 170, isso aí. Daí faz 230 menos 170, você já tem esse pedaço aqui, porque você está tirando tudo menos esse, tá certo? Então, tem que fazer todas essas contas, ok? Então, esse é um outro jeito de se fazer cotagem. Ah, pode ser feito também? Pode. Tem mais um monte para a gente ver. Então, esse aqui, cotagem de face, é o que a gente faz como faces de referência. Por linha de referência. Aí, ó, ele já está fazendo por lateral, tá vendo? Ó? Aqui tem 60 e aqui tem 100, tá? Só que aqui ele não cotou a lateral, tá? Eu preciso saber essas cotas aqui também. Aqui ele fala que esse desenho é simétrico. Ou seja, o que tem desse lado, tem desse lado. Isso a gente precisa tomar cuidado, tá? Se não for simétrico, eu não posso fazer essa linha aqui, tá? É só se for simétrico. Então, tudo que tem de um lado tem do outro. Ok? Ok, pessoal? Ok, ok. É um espelho ali, espelhado os dois lados do desenho. Exatamente. É o espelho, tá? Então, eu faço dos dois lados. Ok? Aqui eu teria que fazer as linhas de cota laterais. Mas como ele quis demonstrar só esse pedaço, que eles são simétricos, e eu tenho um centro aqui cortando, que eu posso jogar metade para cada lado, eu posso, não tem problema, tá? Eu poderia até nesse caso aqui, ó, de simetria, se eu falar que essa peça é simétrica, eu poderia ter colocado só essas escalas aqui de baixo, Eu não tá? precisaria nem pôr o 30, 60 de cima, porque ele é Não, espelho de baixo. não precisava. E daí eu poderia usar de cima aqui, ó, para fazer as cotas superiores aqui, ó, certo? Aí eu não cruzo cota. Daí eu coloco esses aqui e não cruzo cota. Mas em algum lugar eu vou ter que falar que esse desenho é simétrico, tá? Eu preciso dizer que esse desenho é simétrico. Senão as pessoas que seja leiga alguma coisa vai falar assim, oh, mas peraí, tá faltando medida, eu não sei quanto põe aqui. E pode realmente ser que sejam de medidas diferentes. Cotagem mista ou combinada, que ele fala. Aí sim, aí eu posso pôr várias cotas diferentes aí, tá vendo? Eu posso colocar as cotas menores embaixo e a maior toda lá em cima para saber o tamanho total da peça. E daí dá para ser feito o cálculo também, somando e tirando lá o valor que tem total da peça. E aí você acha esse pedacinho aqui também. Dúvidas, pessoal? Não. Tá. Outro jeito de se colocar é simplificação de cotagem em paralelo. Pode ser utilizada onde há limitação de espaço. Então, o que ele fez aqui, gente? Ele pôs
0, 90, 170, 230. O que é 0? Ele é como se fosse uma régua. Daqui a aqui tem 90, de 90 até aqui tem 200. Ó, ele está somando também, 270. Então, é de 0 a 170, de 0 a 230. Então, para mim achar esse valor aqui é 170 menos 90 e 230 menos 170, tá? Então, é como se fosse uma régua, e eu pusesse uma régua e fosse cotando quanto tem. Olha lá, 0, 40, 170, 100, 130, 160, 200. Então, é como se eu colocasse a régua lá em cima e começasse do 0 e fosse medindo todas os tamanhos aí. Precisa tomar muito cuidado, gente, porque quando a gente faz esse tipo de cota aqui, porque ele não é muito comum, tá? Geralmente o pessoal de linha de frente, o pessoal lá da operacional linha de frente, eles não conseguem enxergar muito bem essas cotas, tá? Então ele já imagina que esse 40 aqui é esse pedaço que você está indicando aqui, tá? Então, que esse 70 seja esse pedaço total aqui. Então a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher essa cota e saber quem está lá na produção, se a pessoa entende de cotas e se ela entende o que ela tem para fazer, tá? Porque se você fizer a cota por fazer sem saber quem está lá na frente interpretando, é complicado, porque você vai ter que parar o seu serviço para ir lá depois explicar tudo para ele como funciona. Queria ter que pegar uma régua, colocar uma régua aqui, essa régua vem de 0, 90, 170. E assim por diante, tá? Então, muito cuidado. Por isso que a gente fala, a gente precisa saber muito bem escolher cotas. Cota não é uma coisa simples de se fazer. Não é simplesmente colocar os risquinhos lá, colocar o número e boa. Tem todo um contexto junto com o nosso desenho. Ó, você me perguntou a furação. Esse tipo de cotas aqui, a gente usa geralmente em computadores de CAN lá para fazer. Vamos supor que o cara precisa fazer uma furação de chapa e vai direto na máquina fazer. Então ele precisa colocar essas condições aí na máquina, o que vai ser colocado. Então ele vai fazer cotagem por coordenadas. Então eu vou ter que lançar na minha máquina as coordenadas XY, o diâmetro em X e o diâmetro em Y, certo? Para a máquina poder se localizar. Quem já trabalhou aí com furadeira robótica lá, o que acontece? Eu preciso, a hora que eu for alimentar lá ela, ele precisa saber quanto vale aqui em Y, tá? Até aqui, no começo do furo. E quanto vale aqui em X, começo do furo. Daí ele precisa saber qual que é o diâmetro em X, desculpa, em X e qual o diâmetro em Y, tá? Aí a máquina vai vir aqui no meio e daí você precisa colocar qual o tamanho do diâmetro também, tá? O 8 lá é o diâmetro ou é o raio? Aqui, Isso. diâmetro ó, ele tá falando que esse furo aqui, ó, ele vem a 15 em 15 de X, X com 30 de Y. Aí a 30. máquina vai vir e colocar exatamente o pontinho, a ponta dela exatamente nessa coordenada. Aí ele Entendi. fala que você vai fazer um buraco com diâmetro, que é total. Diâmetro de 8, que é toda essa circunferência aqui. E a Tá? profundidade é 10, no caso. Com uma profundidade, vamos pensar aqui que fazer uma. Ou seja, esse furo aqui, ó, vai ter uma profundidade lá de 10. Tá? Então é isso que ele está falando pro computador. Porque o computador, se você for jogar, ele não entende o que você quer falar. Então você tem que explicar para ele, ó, tá em 15, 30,
o diâmetro de 8 com a profundidade de 10. Daí ele vai lá, crava a pontinha dele aqui, faz o furo, abre até os 10 e para, e volta. Vai pro ocro. Aí chega no ocro e fala, tá em 20, 30, diâmetro de 9. Ele para aqui bem no centro, fura. Se você é a mesma profundidade, vai ser todas a mesma profundidade. E aí eles vão furando, tá? É para isso que existe essa coordenada. Essa coordenada usa-se bastante quando você tem equipamentos aí eletrônicos para fazer. Torno robótica de cortar chapa, né? Exatamente, tá? Quando a coisa é robótica, que você precisa colocar coordenadas, a gente precisa usar essa parte aí de tabela aí para especificar, porque você vai ter que especificar depois para o robô onde ele tem que furar. Cotagem com espaço reduzido. É quando você não consegue, gente, você tem um espaço muito pequenininho, você não consegue. Vamos supor que se o espaço é tão pequenininho, se eu jogar essa seta para dentro, ela com certeza, tá? É que aqui está em escala reduzida, mas com certeza ela vai juntar esses dois. Agora vai ficar desproporcional, peraí. Ela vai juntar esses dois negocinhos Vai aqui, ficar vai ficar um losango. vai ficar um losango. E um losango pintado aqui vai ficar um negócio que você não entende se é peça, se não é, o que é. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente põe a setinha pro lado de fora, tá? Para indicar que aquilo... Ó, aqui tem um exemplo igual o de vocês, que é um negócio pequenininho, ó. Tá vendo a letra A aqui? Ele cotou para fora, porque se ele fosse pôr a cota aqui dentro, ó, não ia aparecer, tá vendo, ó? Ia ficar uma mancha. Tá certo que ele não colocou número, mas o número aqui seria o C, certo? O B, o A. Então, ele não colocou para dentro, porque se ele colocar para dentro vai aparecer um borrão, não vai aparecer nem cota. Então, ele faz a cota invertida. A linha de cota invertida. Ok. Ele faz a linha de cota invertida. Então, ele põe do lado de fora e aí você tem 2 metros. Se couber o número pro lado de dentro, ok, pode colocar o número aqui dentro. Mas o número vai ficar um desenho carregadão, já tem muita cota ali, é complicado, eu quero colocar de fora. Não tem problema, põe ele fora aqui, tá? E aí, o jeito de cotar ele fora é, quando você está aqui, ele fica à direita, e quando ele está aqui, ele fica superior, tá? Como era na horizontal e vertical lá. Só que agora ele faz um giro aí de 90 graus, tá? Porque a gente falava que na horizontal ele fica em cima, né? Então aqui ele vai ficar em cima e na horizontal aqui ele fica à esquerda aqui do... Na vertical ali que ele está em cima, se a cota fosse, se fosse colocar o número dentro também teria que ser o número deitado. Também. Seguindo a Teria que ser linha escrito aqui, ó. de lado, assim. Ah, tá ok. Exatamente. Ele fica de lado. Porque assim, por que as cotas são escritas desse lado aí? Porque elas são escritas desse jeito que a gente falou. Porque imagina que você esteja numa obra ou em algum... vamos supor que estou com o projeto lá, um determinado desenho aqui e eu estou precisando ler esse projeto e estou lendo. Então, o que acontece? Se você olhar por aqui, as cotas vão estar de pé. Se você virar esse papel 90 graus aqui, as cotas vão estar de pé. Se você virar de novo, quem está enxergando aqui vai estar com a cota de pé. Ou quem está enxergando aqui vai estar com a cota de pé. Então, todos os lados, você enxerga as cotas, tá? Se você tiver ela, vamos supor que o 5 fosse aqui reto, como a gente falou que pode ser feito no meio ali reto. Eu posso colocar esse 5 em pé? Posso sim, tá? Não tem problema. Posso colocar ele em pé como a gente coloca, mas aí todos vão ficar em pé. Só que daí, a hora que eu inverter essa prancha, quem está olhando por aqui não vai mais enxergar. O único jeito de você ler a planta é você tiver com ela em pé. Se você tiver com ela em pé, você lê a planta. É que você tinha falado que a cota poderia ficar de lado só se ficasse o número dentro da linha de cota, né? Mas aqui, como a linha está para fora,
Aí ele tem que ser deitado, então. Não, ele até pode. Você até pode pôr de pé. Não tem problema. Se você colocar ele, você fala aqui, né? Não vai ter errado, então. Não, não vai estar errado, não. Vai estar certo. Pode colocar, tá? Não tem problema, pode colocar. O problema que vai acontecer é o que eu falei. Se você tiver um projeto e precisar virar esse projeto, você vai ter que ficar toda hora manuseando ele, vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira. Porque as cotas você não vai conseguir enxergar, ela vai ficar em pé, só quem estiver olhando de frente vai enxergar. Então, se você tiver numa reunião com 4 pessoas, vamos supor, só você vai estar enxergando essas cotas de pé. As pessoas que estão em volta não vão enxergar tudo de ponta cabeça. Ok. Tá? Esse é um. Um deles vai enxergar de ponta cabeça, né? Hã? Não, Dependente esse aqui vai. Esse aqui Esse vai é ser. esse é o estagiário que fica atrás. Esse vai ser o estagiário. Esse vai enxergar sempre de ponta cabeça. Mas geralmente você não precisa ficar dando tantas voltas com o projeto quando você faz desse jeito aqui, tá? Você não precisa ficar rodando tanto o projeto. Economiza tempo de quem está trabalhando. Saber se é uma norma ou se é uma recomendação, no caso. Mas então é mais uma Não, recomendação. é recomendação. Ela não é normatizada de você escrever dentro, fora, no meio e tudo mais. É uma recomendação. Ele te dá os tipos que você tem de cotagem, tá? Então, os tipos de cota que você pode fazer e ele fala para você, ó, se for muito pequeno o desenho, não põe dentro, porque vai ficar misturado, não vai dar para enxergar, vai complicar e vai dar problema aí no desenho. Então, coloca do lado de fora, tá? Então é isso que ele está falando, mas são mais recomendações do que a norma só fala de tamanho de escala, de tamanho de letra, tamanho de as distâncias aqui, não que ela seja obrigatória, mas é uma recomendação que é bom você usar na ABNT, altura de letra, tamanho de letra, isso ele vai falar. Bom, outro tipo de cota, cotagem de elementos circulares. Ixi, isso vai ficar assim. Sempre é relacionado ao raio ou diâmetro, certo? Então sempre é raio ou diâmetro. A posição do furo deve ser cotada sempre pelo seu centro e com a cota de diâmetro de preferência na vista em que se apresenta a seção circular, tá? Conforme a figura A. Então você tem a vista aqui da circular, tá? Nós estamos com a vista A, que ela está vindo para cá. Cadê? Corte A, corte A. Tá. Corte A tem que estar aqui também, mas tudo bem. Caso não exista vista com a seção circular do furo, cota-se em outra vista, acrescentando o símbolo antes da cota, como mostra. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho um diâmetro aqui, certo? Daí eu tenho um corte que ele fez aqui, ó. Eu não sei se vocês já começaram a fazer corte. Vocês não aprenderam corte ainda, aprenderam? Bom, Acho que não, professor. tá. Vamos lá. Eu acho que não. Na realidade, o que ele fez? Ele pegou essa peça aqui e fez uma vista lateral dela, ok? Ele pegou a vista provavelmente lateral. Provavelmente não. Ele pegou a vista lateral esquerda lá da peça, só que a gente não sabe como estava a peça aqui. Ele pegou a frontal e a lateral. A lateral esquerda. Por isso que ele desenhou aqui na direita. Então o que ele fez? Ele fez um corte nessa peça, tá? É como se você pegasse esse bloco inteiro em 3D aí, que eu não sei se ele vai estar. Vou fazer tipo de um cubo, tá, gente? Não vou desenhar a peça aqui, não, senão. Então, vamos supor que você tivesse um cubo. Pode ser um cubo de carne, cubo do que vocês quiserem. Vocês vão cortar esse cubo no meio, tá? Por um plano. Vocês vão cortar mesmo. Vão rasgar ele no meio. E aí vocês vão enxergar dentro desse bloco. É isso que está acontecendo aqui. Vocês viram que a linha não está mais tracejada? E aqui a gente tem a peça
com a Shúria é que ele cortou o furo no meio, tá? Então ele está mostrando o furo no meio. Ele está mostrando que o metal está cortado aqui. E aqui ele fala para você colocar o diâmetro da vista da peça, tá? Então, como você está enxergando aqui... Esse primeiro desenho, ele não precisa, no caso, colocar aqui esse furo de 20 de diâmetro, ele tem um ressalto por dentro, né? Que nem Não, tem na você outra não vista. enxerga. Que é onde ia entrar a cabeça do parafuso aqui. Mas você olhando na vista frontal aqui, no primeiro desenho, ele não Você colocou poderia uma colocar, circunferência tá? interna. Se fosse um desenho bem detalhado, poderia colocar sim. Aí Agora, ele seria pontilhado? Não, né? Seria um círculo... não, aqui Ó, você fala na vista, isso, seria um círculo interno dentro desse daí também. seria um círculo interno dentro desse, tá? Então seria um círculo externo e um círculo interno aqui, e aí eu teria 2 diâmetros, tá? Daí eu aconselho, em vez de 2 diâmetros, que vai ficar um negócio muito louco, Que eu você falo. faz... Oi? Aí tem que fazer aquela seta do lado de fora? Não, na realidade você coloca assim, ó. Você pode colocar raio, então, do centro até essa circunferência seria, sei lá, raio de 10. E eu posso colocar para cá, ou mesmo em alguma outra raio de 5. Ah, Tá? você não precisa, você dá pra você usar, porque o raio dá pra você desenhar para qualquer lado. Já. Exatamente. Aí o raio você consegue desenhar o que você quiser. Aí você começa a utilizar raio em vez de diâmetro. Diâmetro geralmente a gente usa de fora a fora, tá? E da hora de você especificar, você especifica como diâmetro. Daí você coloca que tem o diâmetro externo e o diâmetro interno. Ok? Então você vai fazer esses tipos de cotação aí. Então no corte você vai mostrar como é. Deixa eu apagar esses rabiscos todos. Ixi. Então, no corte, você vai conseguir demonstrar todos esses diâmetros aí, como ele tem que ser. Imagina que aquele tubo lá, ele está cortado, né, gente? Isso aqui é um tubo cortado. Vocês vão aprender mais para frente. Eu não sei se vai ser comigo, mas vocês vão aprender a fazer os cortes, tá? Então é que você vem enxergando desde o comecinho até o fim aí do corte desses tubos aí. Ok? Então, a gente precisa cotar também no corte como vai ser feita aí essa distribuição e não só na peça. Na realidade, Michel, você estava perguntando para mim, né, do corte aqui, Sim. mas na realidade, esse ressalto aqui, agora eu estava olhando, não são as mesmas peças, tá? Então, São eu duas tava... peças distintas. A peça A não é igual à peça B. E a última... É, entendi. Porque Essas essa duas, última também nem não, bate o desenho. Eu tava essas tentando duas aqui, entender ela também. até vai bater, tá? Porque aqui ele está representando que isso aqui é o metal. É que como a gente não tem as outras vistas da peça, a gente não sabe o que é. É, Mas falta informação. sim, falta informação de você saber. Mas isso que ele está achuriando aí, ó, é essa parte aqui, ó, tá vendo? Sim. Aparentemente, essa peça tem um ressalto aqui, porque se ela tá aqui inteiro e lá no fundo só cracejado, ela vai ter um degrau como tem aqui, tá vendo? Ó? Então essa peça provavelmente tem um degrau. Só que aqui não está demonstrando o furo, não. Mas pode ser que não tenha demonstrado, demonstrou no corte. Ah, por que demonstrou só no corte? Porque ia ficar muito sobrecarregada a minha legenda. Posso fazer isso? Posso. Posso. Eu Tem. só preciso que o desenho esteja completo com todas as medidas. Então, se o cara chegar lá e falar assim, mas eu preciso fazer a furação. Aí o cara fala assim, eu furei 20 direto. Não, você não podia ter furado 20 direto, porque se eu tenho uma vista lateral dizendo que ele tem um rebaixo, e eu tenho um corte da peça, ou seja, cortei a peça no meio, estou te mostrando que ele está com rebaixo aqui para caber ou um eixo, um parafuso, ou seja, o que for, ele não pode já fazer só com essa vista. Ele É, precisa tem que do ler desenho todas as inteiro. informações para depois começar a trabalhar, né? Exato, ele precisa do desenho inteiro para poder trabalhar. Então ele não pode usar direto 20. Pode ser feito desse jeito? Pode sim, não tem problema nenhum. Tá? Eu não precisava ter colocado o rebaixo aqui. Eu só coloquei o rebaixo
onde eu enxergo. Poderia ter colocado também? Poderia, porque imagina, você perguntou se poderia. Imagina você olhando essa peça por cima, o que você enxergaria? Ou de Ah, frente? Na realidade, essa está de frente, o que evoluir você para ter enxergaria? olhar os outros cortes também, de qualquer jeito. Sim, mas se você estivesse olhando de frente, com certeza você ia enxergar mais um anel aqui, certo? Sim. Isso você ia enxergar com certeza. Então, ele achou que ia sobrecarregar muito esse desenho. Ele falou, então, em vez de sobrecarregar, eu vou fazer um corte da peça para a pessoa entender o que ela é na realidade. Daí ele fez essa vista lateral, fez um corte chamado AA, tá? Que geralmente ele vem da esquerda para a direita e a gente vai olhando pedacinho por pedacinho aqui. E aí ele foi desenhando pedacinho por pedacinho aqui, tá? Isso mais para frente a gente fala. Ah, vamos para frente. Bom, aqui é cotagem de arco de circunferência. Tipo, vou fazer uma guia, tá? Vou fazer um loteamento, tá? Então eu preciso fazer um loteamento, então eu estou fazendo o arruamento lá. Então eu sei que aí a pessoa vai fazer e daí eu preciso fazer esses ângulos aqui para poder fazer as ruas aqui no loteamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar esse raio para a pessoa, tá? Então, esse raio, geralmente, eu posso colocar ou ele com a seta dentro, demonstrando que o raio, ele vem daqui, formando uma circunferência, ou eu posso colocar ele indicando externamente que essa circunferência tem um raio de 2. Tá? Na realidade não é um raio de 2, é o R2 aqui, tá? Se for raio, mas aqui é 2 milímetros. A única coisa que a gente faz, a gente pode dar um espacinho aqui, tá? Fica R de 2. Não deixa tão colado assim, senão parece, porque às vezes você pode usar a nomenclatura R1, R2, R3. Então deixa um espacinho maior aqui quando vocês forem fazer. Mas ele tá falando que tem um raio de 2 metros aí na nossa cotagem aí de arco de circunferência, tá? Então, quando vocês forem fazer arco de circunferência, tem essa formão, esse jeitão aqui de se fazer. É assim que a gente indica. Posso indicar raio em circunferência? Pode também, tá, gente? Se fosse uma circunferência grande, eu posso indicar com o raio, só que ele vai inverter essa seta, ele vai sair do centro até o raio. Como na realidade, se você fosse ver, isso aqui, na realidade, é o que ele está falando, ó. Ele tem que ser o centro ali. Aqui é o centro da circunferência. Eu sei que o meu não está no centro, mas vocês fecham o olho e imagina que esteja, tá, gente? Aqui também não está. Mas ele seria no centro da circunferência. Vou fazer de novo. Deu para entender. For É, fazer. Não, ele mas deu. ficaria aqui no centro da circunferência, tá? O ponto, e ele puxa até a seta. Então, a hora que você fala assim, olha, mas isso aqui, vamos supor que a pessoa não te deu esse valor aqui, tá? Ele só te botou a setinha ali. Daí você falou, pô, agora o cara me ferrou, né? Como eu vou saber a setinha? Gente, aqui não dá para fazer isso, tá? Porque o que vai acontecer, ela até vai fazer, só que aí, como é arco de circunferência, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa circunferência que está junto na tangente, lembra que a gente começou a fazer circunferência? Então tem as externas lá. Mas se for direto de dentro da circunferência, o que você vai fazer? Bom, não dá. Mas se você medir essa reta aqui, você vai ter o valor. O que acontece é o seguinte. É que no desenho aí também a reta não tá simétrica, como se fosse um raio. É, Fizeram um. Se você for fazer um círculo, ele não vai bater com o desenho. sim. Mas ó, eu posso assegurar com certeza para vocês que esse pedaço aqui, ó, é o valor que você tem do centro da circunferência até a ponta de Sim. circunferência. Mesma coisa essa situação aqui, tá?
Então, se você quiser medir com escalímetro, se ele não deu, mas ó, gente, é medir com escalímetro esse pedacinho aqui do raio, tá? Eu posso pegar no centro aqui da circunferência, medir que eu vou chegar no centro da circunferência aqui, tá? Com certeza absoluta. Porque geralmente essa setinha aqui é o valor do raio. Ele tem que ser o valor do raio. Ele é uma cota, hein, gente? Ele é uma cota. Ele vale 2. Se eu tiver a escala e eu tiver a propriedade que eu usei, se é milímetro ou centímetro, eu consigo achar essa distância. Ela é como se eu fizesse uma escala com os risquinhos lá, com setinha de fora a fora na peça, tá? O raio não muda nada, ele é a mesma coisa, só que ele vai do centro da circunferência até a ponta. Ah, mas ele não, só tem essa setinha? Só, ele não tem os risquinhos lá para mostrar que você tem essa distância. Mas é essa distância exatamente, e R é igual a 2. Você medir aqui e aqui vai ser 2, tá? Isso aqui tem que dar 2. Milímetro, centímetro, metro, sei lá, tem que dar 2, tá? Não pode dar mais que 2. Ok? Então, se alguém, quando vocês fizerem no AutoCAD, ele puxa automaticamente. Eita. No AutoCAD ele puxa automático. Porém, se vocês forem fazer manual, eu preciso usar a escala nessa situação, tá, gente? A gente tava falando de cotar peça, a peça é fácil de cotar, porque você tem o tamanho dela. Agora, se você chegar numa situação dessa aqui, ó, que eu tenho um raio igual a 2, você tem que achar o centro centro da circunferência aqui, desse arco de circunferência, e daqui você mede 2 e acha o centro da circunferência lá, que vai ser R2, tá? Tem que ser na escala? Tem que ser na escala. Ó, aqui ele está medindo também, ó, raio e circunferência, tá? Então, com forma e de plotagem de forma e de posição. Ele faz a localização de objetos. Ao realizar a cotagem de um desenho, de preferência deve-se iniciar pela cotagem de forma e de posição dos arcos de circunferência e dos furos, conforme os itens a seguir. Na figura, as cotas como um índice 1 são cotas de formas, enquanto as de índice 2 são cotas de posição. Então, lembra que a gente fez as posições lá numa tabela, dizendo o diâmetro do furo, a distância de XY, toda aquela parte lá? Então, é exatamente isso. Porém, ele está fazendo num desenho só. Então, tudo que ele está falando de 1 aqui, ó, são as cotas de forma. Então,
Ô, Sérgio, não estamos ouvindo você. Sérgio? Tá ouvindo, velho? Voltou? Voltou, voltou. Voltou, tá ouvindo? Agora eu tô. Então, tá normal Estamos aí? ouvindo. Era você que estava me chamando no WhatsApp? Eu ouvi chamando aqui. Tava mudo, agora voltou. Legal. Tá bom. Então vamos voltar aqui. Parte vocês perderam tudo? Não, isso, daí pra frente. É, essa parte que vocês ouviram? Esse pedacinho? Ah, o comecinho só. Tá. Então, o que ele quer falar aqui? Aqui ele está falando que eu preciso de 4 furos iguais de 12, de 12 milímetros, tá? De diâmetro de 12. Então, eu preciso fazer 4 vezes buracos de 12 milímetros aqui, tá? Diâmetro de 12. Mas não E tem aqui, 5 por aí? tem. Eu não sei porque ele colocou 5, mas tudo bem. Mas aqui ele quis dizer que tem 4. 4 deles vai ser desse Ele quis dizer que o primeiro era isso e teve mais 4 igual, sei Não, lá. na realidade, quando você coloca aqui, você tem que falar que você tem 4 furos iguais a esse aqui. Ele errou, na verdade. Na realidade, provavelmente, algum desses furos não vai ser de 12 e ele não especificou, tá? Porque, ó, se você olhar aqui, olha lá, ó, ele falou, eu preciso de 4 furos com um diâmetro de 12. Então, é 1, 2, 3, 4 furos com diâmetro de 12. Ponto final, tá? E ele me dá que cada um tem ângulo de tem um 90 graus aqui. Então vai ser 90, 180, daí o médico transferidor lá, quantos graus vai ter radianos aí. Mas aqui realmente tem algum que provavelmente não é o mesmo diâmetro aqui, tá? Tem um furo a mais aí. Então aqui ele fala que ele precisa de 4 furos com um diâmetro de 12 milímetros, polegadas, sei lá o que. Não especificou, mas provavelmente milímetros. E aqui, ó, ele fala que ele vai precisar de 4, ele tem 60 centímetros, e nesses 60 centímetros vai ser dividido em 4 espaços de 15. Talvez por isso que ele tenha se confundido no 4 aqui, porque aqui você vai ter 4 espaços realmente, tá? Você vai ter 1, 2, 3, 4, tá? Então vai ser 4 espaços de 15. Então, eu tenho 60 centímetros, sendo que 4 espaços de 15 centímetros cada, tá? Tranquilo, pessoal? Então, quando a gente fala que é uma figura muito repetitiva, eu posso fazer essa consideração. A pessoa já vai entender como vai funcionar. Cotagem de chanfros. Bom, quando a gente vai falar de elemento oblíquo aí, que é para quebrar canto vivo, cotagem de chanfro pode ser realizada de duas maneiras. Cota linear, somente com 45, ângulo de 45, tá? Ou conforme a figura e cotas angulares, tá? O jeito mais fácil de fazer, gente, de cotar, e o jeito mais fácil da pessoa entender é isso aqui, ó, 5 com 5. Isso aqui, 5 vezes 45, isso aqui vai ser um equilátero de 5 lados com 45 graus cada um, tá? Então, é mais fácil vocês fazerem cotagem desse jeito. Você fala que esse espaço tem 5. Então, a hora que o cara estiver medindo lá, ele vai medir 5 de assim e 5 de assim. Aí ele consegue pegar esse quadrado inteiro aqui, ó, ou esse triângulo inteiro aqui, ó, e cortar uma parte dele. Ele pode, na realidade, fazer até um quadrado aqui, se ele quiser, e ele corta essa metade. Aqui ele está falando que eu tenho um equilátero aqui que teria 5 lados iguais aqui, ó, na cotagem. Aí fica mais complicado a pessoa entender como ele vai fazer esse chanfro. Mas pode ser feito? Pode sim. É um jeito fácil de fazer. O cara desenha um equilátero e um dos lados do equilátero ele vai ser, ó. Opa. Um dos lados desse equilátero vai ser, ó,
Aí você joga aqui um dos lados, ele se torna o nosso canto, tá? Porém, o jeito mais fácil é você dar as medidas para ele aí completar um quadrado aí, porque aí o quadrado, ele fazendo o quadrado, fica mais fácil, porque ele corta o quadrado no meio e já tem a medida. Aí fica mais fácil de ver, né? Fica muito mais fácil de enxergar. Eu acho que esse jeito é o jeito mais fácil de enxergar. Porém, existem os dois jeitos que você pode passar para o cara. Às vezes você não gosta do cara da empresa lá, quer ferrar ele, quer que ele seja mandado embora, aí você faz um negócio assim. Você fala, vou ferrar o cara. Ele que se vira para achar Mas daí, que vai fazer para quando você cortar. trabalha muito tempo com a mesma pessoa, você vai pegando o jeito dela também, né? Vai. Ela sempre usa um padrão de desenho. Eu acho que a maioria usa sempre o mesmo padrão, né? É que na realidade, mesmo você jogando assim pro cara, o que o cara vai fazer? Ele vai pegar o esquadro lá que ele tem lá, jogar 45 graus aqui, ó, e já vai matar esse chanfro, né? Sim, sim. Então não tem muito segredo, não, tá? Às vezes a gente acha que mas vou ferrar o cara, e não ferra, porque o cara tem instrumento lá, tá? Cotagem de contornos invisíveis e cortes. O que é esses contornos invisíveis e cortes aí? Ele fala que a gente não deve cotar aresta de contorno invisível, tá? Exceto se não tiver outra maneira. Ou seja, na situação A aqui, não existe outra maneira, não tinha como fazer, eu tive que cotar, eu coto. Porque quando você não está enxergando a peça, a gente geralmente não cota aquela parte. Por quê? Porque você imagina se eu for cotar todas as peças que tem vazada e eu tenho que cotar ainda, porque aqui ele fez um desenho só mostrando essa peça vazada em uma situação excepcional que ele não tinha como fazer de outro jeito. Agora, você imagina que eu tenho que cotar toda essa peça ainda externa, com todas as medidas externas, e mais um monte de medidas, se tiver um monte de chanfro aí, e mais as linhas pontilhadas. Vai virar uma bagunça o nosso desenho aí, que a gente não vai enxergar nente nele, né? Aí, nesse caso, ele pode fazer vários desenhos, especificando cada uma medida, E né? é o que ele fez, na realidade é o que ele fez aí. Então, mas isso é o que ele falou. Em uma situação extrema, você pode fazer isso. Eu vi Por uma quê? vez uma planta que ela tinha transparências. E cada transparência, uma era da parte elétrica, a outra transparência era da hidráulica. E aí que você jogava as transparências em cima da planta, ela Você sobrepunha. aí ela mostrava onde estavam as tubulações, onde estavam as partes elétricas. É um jeito de você não sobrecarregar o projeto também. Você vai sobrepondo uma em cima da outra. E daí o que acontece? Essa parte de transparência é legal, porque, tipo assim, a hora que você vai fazer só a parte elétrica, você põe só a parte elétrica, você consegue enxergar tudo. Você tira, se você quer só a hidráulica, você consegue enxergar tudo. Você tira, e aí você vai substituindo elas. E se você quiser tudo completo para saber se tem alguma coisa cruzando uma com a outra, você põe as duas. Sim, sim, eu vi, eu achei legal pra caramba. Falei, É, sempre assim, mas é bacana. é muito legal. É muito E legal. Dá até trabalho. as fundações, tem a transparência da fundação, das paredes, e depois a transparência do telhado. Aham. Como se fosse uma tomografia cortada, assim, no caso. Eles fazem. Na verdade, provavelmente ele fez num programa de BIM aí, que ele já dá tudo isso aí. Você já vai fazendo as Não é camadas por fácil, camadas. Oi? não é fácil fazer um negócio desse, não. Não, na realidade porque o sistema BIM hoje, o que você faz? Você começa projetando da fundação e vem subindo, entendeu? Você vai subindo por andares. Daí o que acontece? Tudo já vai ficar pronto. Você não precisa fazer um desenho, vários desenhos. Você vai fazer um só. E aí você pede para ele fatiar ele inteirinho do jeito que você quer. Aí ele já faz tudo, você só imprime na Ele faz tudo, ele te dá até lista de materiais, quanto você vai usar, cálculo estrutural, faz tudo. É chique, hein? Não precisa mais nem de engenheiro, hein? Não. Só precisa de um cara que programa e desenhe. Se é um cara que programa desenho, engenheiro tá fudido. Então, se o cara manjar de cálculo também, ele joga no. Então, mas aí é o problema. Sabe por que precisa de engenheiro? Porque o que acontece? É o que eu falei para vocês uma vez. Acho que não foi nem para vocês que eu falei. Mas pensa comigo, ele vai programar, ele pode jogar e fazer o programa que ele quiser no computador, tá? Só que a gente tem noção
quem é engenheiro, o quanto mais ou menos que você está jogando, se ele vai resistir ou não àquela força de tração, Sim, força de sim. cisalhamento, sei lá o que for. Então você tem noção, pô, mais ou menos tem. Aí você joga lá e no programa põe algum dado errado. Aí ele te dá uma super armadura, uma armadura muito reduzida. Você fala, não, peraí, tem coisa errada. Eu estou fazendo um negócio desse com uma armadura para usar, sei lá, 6 ferros aí na armadura. Tá me dando 50 ferro? Eu errei alguma coisa, vou O programa refazer. ele calcula até. Oi? Depende do programa, sim. Michel? Não tô te ouvindo. Arquiteto que é cheio de colocar laje suspensa. É, Aí você tem então. que jogar no programa para ver se dá para fazer ou não, né? Porque tem Então. muita coisa que não dá para você bater o olho e falar que dá para fazer assim ou não dá. Não, não é nem bater o olho, mas é tipo assim, não é você vai calcular de cabeça, é que com a experiência que você tem da engenharia que você fez e da experiência de ser engenheiro, dos cálculos que você fez, do que você aprendeu, a hora que você olhar, você fala assim, peraí, tá dando muito ferro aí, não vai caber nem concreto Tem nesse alguma coisa ferro. errada aí, né? Isso, porque daí você vai falar assim, porque você tem noção do que você está fazendo, você está fazendo uma viga, se tiver 50 ferros lá, não entra nem a pedrinha do concreto. Então você fala assim, peraí, tem coisa errada. Se for um desenhista, ele não sabe se cabe 50, se cabe 100, se cabe 200, ele É. desenha. Ele vai alimentar e vai te passar, e vai mandar embora para frente. Então por isso que ainda vai existir engenheiro, mesmo tendo esse programa fazendo tudo. Até porque Bom, ele não tem responsabilidade em cima disso, né? Então ele não tá não, vendo. exatamente. Então, voltando aí a todo esse contexto. Então, geralmente, como ele vai ter um desenho muito sobrecarregado, e que nem você falou, Michel, você falou assim, aí eu posso fazer vários desenhos. Pode, só que você pode aproveitar. Em vez de fazer vários desenhos, se você precisar fazer o corte da peça, tá? Lembra que a gente fez o corte lá, anterior, lá, que tinha um corte da Sim. peça? Então, se você precisar fazer um corte AA aqui na peça, então, preciso fazer o corte também. Essa peça vai precisar de um corte. Então, eu vou fazer um corte aqui. ah, Que nem aqui que eu vejo, nesse desenho, por exemplo, ele nem precisava desse desenho A. Só que o desenho B ele já tem todas as informações que ele precisa, né? Já- Então, mas na realidade, o B não é desenho, é corte. Porque ele é pintado, você fala? Ele é. É. Toda vez que você tem ele com achura, é o que a gente chama de corte. O Então, o que ele corte ele é fez? pintado, então, ele é com Ele achura e passou. pintado, escuro. Exato, ele passou aquele plano aqui e fez um corte Mas ele aqui. não pode mandar só o corte, ele tem que mandar o desenho também. Ele tem que mandar o desenho. Ah, Ele tem que entendi. mandar o Achei desenho. que, como tem as mesmas informações, ele podia mandar só se era mais completo. Não, ele tem que mandar o desenho. Ele tem que mandar o desenho dizendo que isso aqui. Porque, ó, a pessoa que vai pegar pode não entender. Porque assim, você tem Não, que. compilhado também, né? Tem tudo isso daí. Isso, você tem que entender que quem trabalha lá na outra parte, ele sabe toda essa parte de Ashura aqui, tá? Então eles de Ashura, de linhas. Então ele sabe que linha pontilhada, ela tá lá no meio do desenho, tá? Então ele vai procurar uma outra vista aí para saber qual que vai ser a distância aqui. Então dessa peça ele sabe que a profundidade é 9, aqui ele tem 2, mas ele precisa saber qual é essa distância aqui. Então, você vai lá pegar na vista frontal ou na vista superior, eu tenho essa distância. Então, ele já vai saber onde está o furo, tá? Agora, quando você manda um corte para ele, se você mandar só o corte da peça para ele, mesmo que você tenha as cotas, o que ele está enxergando aqui? Ele está enxergando aqui que opa, O furo essa tá peça. sobressalendo na lateral, né? Não tá lá dentro da peça. Então, na realidade, ele não vai fazer o furo, ele vai vir com a peça aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar para baixo, cortar aqui, cortar, 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 e vai fazer uma peça desse jeito. Então, ele vai fazer uma peça com um buraco aqui no meio. Você vai falar assim, pô, mas você fez um buraco? Isso é um furo. Eu falo, você me mandou para fazer o buraco? Tá aqui, ó, linha Uma contínua. linha pode mudar tudo o projeto, né? Exatamente, falou, tá tudo aqui, ó, tudo linha contínua, bonitinha, ó. Eu fiz exatamente do jeito que você me mandou, tá com a linha contínua. E ainda aqui ele vai interpretar ainda que é redondinho, ó, o fundo aqui é redondinho, que com certeza é porque é um parafuso, né?
Então ele vai fazer errado. Por isso que você tem que fazer o corte e escrever exatamente. Corte, tem que escrever. E se for A, B, B, C, C, depende de quantos cortes você colocou. A em A. Ele vai de A até A. Então, tem que fazer o corte. E tem que indicar qual é o sentido do corte. Eu estou indo da esquerda para a direita, com visão sempre para frente da seta, tá? Então, esse corte tem que ser feito assim. Então, quando eu for desenhar essa vista aqui, eu tenho que vir com esse desenho olhando aqui. Primeiro eu olho esse pedacinho, vou olhando todos os pedacinhos que tem aí, tá? Deixa eu ver se tem. Dúvidas aqui, pessoal? Então, tem Não, uma diferença de corte aqui com um desenho. Então, precisa tomar cuidado. É mas a linha cota do para corte dedéu. ali tem uma seta lateral, né? A Como seta que não é é? apontada para cima, ela é apontada para a visão do corte, no caso. Qual seta que você falou? Desculpa. Essa que você fez a seta, Não. do corte, É a essa A, de cima ela tem aqui. uma, ela não é apontando para cima, ela chega lá em cima, ela aponta para o lado, para dar a dimensão da lateral que ele usou para fazer o corte, né? Quando você vai fazer corte, a indicação de corte também pode ser traço ponto a linha. Mas a indicação do corte geralmente é uma reta, uma linha. E esse triangulinho que vocês fazem aqui, ele pode ser assim, ou ele pode ser uma seta, ou ele pode ser a letra. Ok. Ficou feio. Porque o que ele indica? Todo corte indica o seguinte. Eu gosto da seta ou da letra. O corte indica o seguinte, que a minha visão da seta é para lá, certo? E se minha visão da seta é da esquerda para a direita, eu vou ter que caminhar olhando. Você imagina que seu olho está aqui, ó. Vou tentar desenhar um olho aqui. Mais ou menos um olho aqui. Então, o seu olho está aqui. Então, você tem que ir olhando para frente e esse olho vai vir descendo para baixo aqui, ó. Entendi. Por isso que é a Tá? setinha do lado. E vai vendo tudo que ele enxergar aqui nesse desenho, ele tem que desenhar no corte lá, tá? Se o corte for ao contrário, aí inverte tudo. O olhinho vai vir para cá, só que ele sempre vem da esquerda para a direita, tá? Então ele vai estar olhando aqui de baixo e ele vai subindo o que ele tem que olhar, tá? Aí inverte o corte, tá? É assim que funciona a corte. Mas esse corte a gente vai falar mais para frente aí. Beleza. Eu não sei se sou eu que vou falar também, porque eu não vi a matéria toda, mas se for eu que for falar, a gente explica direitinho aí o corte, como funciona, como a gente enxerga ele. Talvez numa aula presencial, quem sabe. Então, tomara, né? Tomara. Bom, cotagens de perspectiva. Então, quando vocês precisarem fazer perspectivas, lembrando que as perspectivas geralmente são ângulos de 30 graus, né, gente? 30, 30, 30, 30. Então, para sólidos geométricos, como a gente faz? Esse é o jeito correto de se fazer. Esse é o jeito certo de se fazer. Esse é o jeito admissível. Ou seja, aquele que a gente fala tolerável. E esse evitar sempre que possível. Tá? Esse jeito a gente nunca escreve em desenho. E, além do mais, fica feio para dedéu, né? Fica horrível. Então, o jeito certo que a gente faz é desse jeito aqui. Aqui eu indico a altura, aqui eu indico o comprimento e aqui eu indico a largura, tá? É tolerável aqui também? É, mas ele fica um pouco mais carregado, tá vendo? Ó? Ele fica um desenho mais cheinho, mas dá para você fazer ainda, é tolerável, tá? 20 de altura, 30 de comprimento e 10 de largura. Mas o jeito mais correto mesmo é esse aqui, ó. Que eu não fico com nada no plano de desenho aqui, ó. Fico fora dos planos. Porque eu posso ter mais desenhos em planos aqui, ó. E aí pode confundir as cotas, tá? Então por isso que eles jogam
essas cotas aí para baixo dessa. Pode ser jogado para cima também, né? Que nem no AI, só que as medidas jogadas para cima, no caso, não. Ó, Se se tem você for jogar para desenho para cima, baixo. você pode, mas se você for jogar para cima, você tem que jogar lá atrás, Aham. Não, entendi. É só para saber, tá? porque se às vezes o desenho tem mais formação embaixo, aí você joga para cima para não misturar, né? Pode, mas esses dois aqui, esse aqui você não consegue e esse aqui você não consegue. Esse aqui você não consegue jogar para cima porque você vai jogar em cima do desenho, tá vendo? Ó? Ah, sim, você tem que jogar no fundo, né, no caso. E aqui, a hora que você for jogar o de cima aqui, ele vai bater com o outro. Aham. Então, o Aí teria que ideal, jogar. o ideal é lá embaixo. Se eu precisar jogar alguma cota em cima, que eu jogue uma, ou essa ou essa, É, que se tá? você fosse jogar a cota em cima, o 10 teria que estar lá atrás, em cima do 20, e o 30 para cima. Na Mas, realidade, o ideal é você sempre jogar tá. cotas que não fiquem dentro do desenho, Sim, sim. tá? Então, é que nem você falou, eu posso jogar essa cota lá atrás, porque eu não vou ofender meu desenho, tá vendo? Ó? Só que se eu for jogar essa da frente aqui, eu já vou pegar meu desenho. Se eu jogar uma lateral aqui, eu vou pegar meu desenho. O de 20 não tem nem como, para jogar lá no fundo vai ficar o É, o 20 de 10 escondido. daria para jogar no fundo, lá em cima do de 20, mas mesmo assim. Mas é mais para saber, porque às vezes tem mais furo embaixo, aí você tem que fazer Tá, uma coisa diferente embaixo. 10 aqui você pode. Poderia fazer assim, você tá falando. Sim. Eu jogo 10 aqui e jogo 30 aqui. Posso sim, não tem nenhum problema, tá? Tá vendo? Ele não me atrapalha nada no desenho. Ele pode ser em cima ou pode ser embaixo. Agora, o que eu não posso é ficar jogando ele próximos de desenho, tá? Então ele jogar pegando desenho aqui, pegando desenho pra cá, aí não. Que nem nessa situação evitar aqui, ó. De jeito não fazer isso. Tentem fugir disso aqui. Tentar o mínimo possível aí. Bom, pessoal, agora é só a vez de desenhar. Tem uma peça aí que vocês vão precisar desenhar e fazer as cotagens dela, tá? Ah, vocês querem fazer agora ou vocês vão me mandar como trabalho? Ah, o senhor pode fazer depois e mandar depois? Eu tô perguntando todos aí, eu preciso dar a resposta a todo mundo. Eu não, se a gente começar agora, provavelmente não vai dar Não vai tempo. dar tempo de terminar. Mas Talvez não seria para dê tempo entregar de para terminar. quando? Aí vocês têm que me entregar para semana que vem, até a aula de semana que vem. Porque dia 22 agora já tinha um trabalho para entregar também, né? É, tem. Até dia 22 vocês têm um trabalho para terminar. De desenho. Trabalho de desenho técnico para entregar? Tem. Tem. Tá lá no AVA. Nossa, eu não vi, então. Preciso olhar lá, certo? Sessão Tá na 3. sessão 3 ou na sessão 2? Sessão 3, 3.1. Vou Tá dar uma lá no olhada. AVA. Ó, por que Trabalho? que O que é o acontece? trabalho? Oi? Desenho? É difícil o trabalho? Não, é facinho. É só fazer uma redução e uma ampliação Ah, tá. de escala. Uma ampliação de escala e uma redução de escala. É fazer dois desenhos, tá? Ah, bom, e aí vocês que sabem, gente. Se a gente começar agora, não vai realmente dar tempo de acabar. E vocês vão ter que acabar do mesmo jeito na semana que vem. Mas não em aula. Vocês vão acabar em casa, me mandar depois em aula. A gente vê ele. Explica só certinho o que é para fazer, professor. A gente faz depois, então. Cotar. Cadê ele aqui? Bom, eu preciso que todo mundo me responda, gente. Aqui é democracia. Não dá para ficar vocês quietinhos aí. A gente faz Na depois, realidade, só ele vai pegar. explica certinho. Não, ó, não tem o que fazer. Ó. Na realidade, é você pegar essa peça aqui e vocês vão fazer essas vistas. Exatamente isso, ó. É exatamente esse desenho do jeito que tá aqui, ó. Não tem o que errar. Vocês vão pegar esses desenhos aqui e fazer tudo em milímetro, ó. Tá? E acabou. Só isso. Por isso que E eu estou cotar perguntando. exatamente igual. Oi? Desenhar. Eu tenho que fazer o mesmo desenho, no caso. É uma cópia. É uma cópia. Uhum.
tá? Entendi. É uma cópia, só fazer. Na Só que vista eles são dois. superior, tem as informações, né? Oi? Na vista que ele tem superior ali, não tem as informações embaixo. No desenho de baixo. Esse aqui? É. Precisa Não pôr também ou preciso. não? Não. Ah, não Sabe por que você precisa. não precisa? Porque Eu eu já sei tô- que aqui é 20. Eita. É isso que eu ia perguntar, porque como no de cima já tem as informações, no de baixo você não precisa pôr, então. Na lateral você também não precisa pôr aqui esses de altura Aham. aqui, ó. Você já tem 10, 10, 10, Ah, entendi. 15, tá? Esse aqui, ó, A eu linha acho de que você tem centro que tá pôr, ó. fora. Que a linha de centro parece estar fora ali do centro. Não é que ela tá fora, ela tá no centro, mas a peça é descentralizada, tá vendo, Ah, ó? agora que eu vi, a peça é fora de. Isso. Então essa distância aqui eu acho interessante você pôr, porque ela não tem essa distância aqui, ó. Então eu vou precisar centralizar isso aqui, ó. Vocês vão precisar achar essa centralização aí. Mas aí não dá para achar essa distância, professor. Se vocês não acharem, cota do jeito que tá aqui. Porque o 15 aqui, ó, você teria que cortar 10 para um lado e 5 para o outro, talvez. Não dá para saber onde que ele está cortando o 15 ali no meio, você tirando a linha de centro. Tá. Então cota do jeito que tá. Não precisa cotar lá, não. Ok. É só copiar então do jeito que tá aí, com os mesmos números e tudo. Exatamente. Então, quer dizer, é um desenho fácil de fazer. É só para vocês Sim. treinarem cotas, tá, gente? É para vocês ir treinando a cota, para vocês verem, para não estudar muito desenho, para não fazer muita situação. Ó, se vocês quiserem achar o centro, dá para achar, porque ó, o centro está entre 30 e 10, 30 também, tá? 30, 30. Então aqui vai ser exatamente 15. Essa daí Mas o tá em 15 critério de tá em série de cadeia? Em série ou cadeia? pode fazer isso aqui em série em cadeia. Pode deixar do jeito que tá aqui. O centro está em Tá. 25, né, professor? Mais ou menos ele tá em 25. Mais ou menos não, ele vai estar em 25. Seria 25 para cima e 25 para baixo. Aí cortaria o 15 ali no meio, com 5 e 10 para cada lado. Dá para Isso. tirar, eu tava vendo isso daí. Não, dá para tirar, mas não precisa. Não precisa colocar, não. Mas ele dá para tirar. Dá para tirar, tá? Aqui vai ser 15 e dá para tirar. Mas não precisa, deixa do jeito que tá. Ok. Eu ia falar mais uma coisa aqui. Bom, tem mais uma coisa. São 2 desenhos, tá, gente? Tem esse. Se vocês conseguiram puxar o slide lá no Ava, puxem lá para vocês terem o desenho. Ou dê um print na tela, tá? E tem esse desenho aqui também que vocês têm que colocar e fazer. Na realidade, gente, vocês vão falar assim, é só copiar, é só copiar. Mas cuidado que ele tem muito detalhezinho, tá? Tá vendo, ó? Ele fala que esse pedacinho aqui é 2 milímetros. Ele tem um raio aqui de 2 do arco de raio, tá? Então precisa fazer o desenho aí. Precisa e pôr achar- margem na folha, essas coisas? Ou não? Oi? Precisa pôr margem, tudo especificado lá embaixo. Margem, legenda, ó, tudo bonitinho aqui, ó. Preenchimento de legenda, título do desenho, aluno, ó. Margem e legenda, gente. Esquece, nunca mais na vida vocês vão fazer sem isso. Preciso Tá? comprar tem aqueles livros que já vem as margens, as legendas. Tem. Eu comprei um. Tem. Só Nossa, eu precisa penei para comprar um escalímetro, rodei a cidade inteira para você comprar na internet. Que beleza, hein? Porque tá tudo fechado ou porque não tinha? Não tinha, você vai nas papelarias, não tem para vender. Que beleza, hein? Que legal. Bom, então é só vocês fazerem o desenho aí. Tá? Ô professor, esse de que você falou de 2 ali, tomar cuidado que é pequeno, esse aí seria o que, na verdade? É algum. Um furo? Na realidade, é um furo de um parafuso. Ó. Não sei se você consegue. Ó, deixa eu pegar aqui. Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Sim. É esse furinho, só que ele tá de assim, ó. Você vai colocar o parafuso aqui, ó. Profundidade do Seria... É a profundidade do parafuso aqui, tá vendo, ó? Ah, tá. Então seria 2 milímetros. da parede Seria do dois- parafuso, né? É? Ele não deu a distância do furo do parafuso Deu com a aqui, parede. Sim, de 2. Mas ele não deu. Ah, ele deu a distância ali
que é o 27, no caso, de um furo no outro? Não, ele deu, tem 4 furos. São Sim. 4 furos, ó. O furo tá aqui, ó. Ele tem 27 de 4. distância um dentro do outro. Não, ó. Qual que você tá Aí falando? não fica, aí dá para você saber quanto fica aquela parede. Entendi. Mas você tá falando. Bom, não sei o que você tá perguntando. Você tá perguntando só do parafuso? Eu tava perguntando, o furo, onde fica o furo na peça? Porque ele tem uma paredinha ali, né? E essa paredinha, para você calcular, você teria que colocar essa última informação aí, ó, 27. Ah, Esse tá. 27 é a distância de um centro de furo no outro, porque daí dá para você saber quanto sobra de parede aqui na final, na lateralzinha dele. Exatamente. Entendi. Nossa, é Exatamente. meio complicado de você ver mesmo as informações. Que você tem que ir enxergando pedacinho por pedacinho, tá? A parte de desenho técnico, ele é mais detalhista do que o desenho arquitetônico aí, quem faz engenharia civil aí, do que o arquitetônico. Então ele tem, que nem você consegue tirar a medida daqui, ó. É de centro a centro, o que faltar, que sobrar aí de diâmetro que você tem. Porque daí você vai ter os diâmetros externos aqui, ó. Aí dá para saber a parede do furo ali. Dá, Largura. porque você tem as distâncias aqui, tá vendo? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ele tem 30 no total e 27 interno, certo? Aí Sobrar você um só e tira meio os cada pedacinhos. lado do parafuso, Cuidado, você tem que descontar o raio. né? Raio de 1. Aí descontar o raio ainda, mais 2 no raio, sobrar meio Não, milímetro. ali é diâmetro, é 2. Então o raio vai ser 1, vai sobrar meio de cada lado. Não. Oi. Deu para entender? Deu. Ok. Então, pessoal, se vai ser assim, a aula de hoje era isso. Alguém mais tem dúvida de alguma coisa, pessoal? Ou do próprio desenho? Bom, por enquanto não, só na hora de começar a fazer. Tranquilo. Tranquilo. Vocês vão ver que é tranquilo fazer, não é difícil não, Rich. Beleza, qualquer coisa manda mensagem. Manda, me chamem. Se vocês tiverem dúvida, me chamem. Eu tento explicar para vocês e passo para vocês o jeito que tem que fazer. Tá? Professor, obrigado. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Então, boa semana para vocês, bom final de semana e até... Quinta-feira vai ter aula de novo, professor. Oi? Quinta-feira vai ter aula de novo. Quinta-feira nós estamos juntos de novo. Física e energia. Você faz mecânica também, Michel? Eu não, mecânica eu já fiz semestre passado. Tá. Não, quinta-feira nós estamos de novo. Estamos juntos aí. Falou? Falou, um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite, boa semana para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.